Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as melhores regiões para você captar clientes brasileiros que estão nos Estados Unidos. Se você acha que existe brasileiros apenas no estado da Flórida, e se você colocar toda a sua energia na Flórida, você vai conseguir ter novos clientes e você vai conseguir crescer, você está extremamente equivocado. Existem outras cidades e outros estados que você consegue encontrar brasileiros e fechar negócios. Mas o mais interessante é você entender a particularidade de cada um desses estados e de cada uma dessas regiões que eu vou estar falando a seguir. Então esse vídeo aqui é muito importante, porque se você está buscando captar clientes brasileiros que estão nos Estados Unidos e você não está tendo resultado, acha que não está conseguindo ir para frente, acha que não está valendo a pena, muito provavelmente o erro está na sua segmentação, na sua estratégia que você está utilizando. E esse vídeo eu vou resolver essas suas dores com toda a certeza. Então confia nesse conteúdo, que esse é um tipo de conteúdo que vale ouro, que eu tenho certeza que você pagaria para aprender, mas está aprendendo aqui gratuitamente. Então, sem enrolação, vamos nessa que esse conteúdo aqui vai fazer uma grande diferença. Então, estamos aqui olhando o mapa dos Estados Unidos, né? Aqui, para quem não entende geografia, tá frito, né? Tá barreado. Então aqui no mapa dos Estados Unidos vou mostrar para vocês os principais estados e dentro desses estados algumas particularidades de cada um deles. A gente sabe que a Flórida é o mais comum, né? Para quem não sabe, a Flórida fica aqui, mas eu não vou falar sobre a Flórida agora, eu vou falar sobre a Flórida no final, porque todo mundo já sabe, algo que é bem comum assim para as pessoas, então eu não quero perder o seu tempo mostrando algo que talvez não seja tão relevante. Mas eu já vou deixar marcado aqui o estado da Flórida para a gente poder falar depois, tá certo? O segundo estado que a gente vai falar é um estado que eu inclusive já fiz vídeo sobre, que é o estado de Massachusetts. Caso você não saiba onde fica Massachusetts, ele fica aqui em cima, ele fica praticamente na parte do nordeste dos Estados Unidos e tem a cidade de Boston. Se você acha que a Flórida é o estado número 1 em relação à quantidade de brasileiros, pode ter certeza que Massachusetts é o estado número 2 em relação à quantidade de brasileiros. A grande vantagem da gente estar falando aqui sobre a região de Massachusetts é que é uma região que ela é bem focada na área de serviços, né? Então você consegue ter clientes aqui brasileiros que estão atuando em alguns nichos. Existem vários tipos de nichos quando a gente fala de serviço, a gente fala de pessoas que trabalham na área de corretor de plano de saúde, por exemplo. Vou colocar aqui corretor. Também existem pessoas na área de estética. A área de estética aqui na região de Massachusetts é muito mais forte do que na região da Flórida. Um outro detalhe também muito importante sobre essa região é que nessa região de Massachusetts a área de construção ela não é tão presente assim. Porque, não sei se vocês estão percebendo, aqui é o Canadá, né? Ou seja, Massachusetts está relativamente próximo de Canadá em comparação com a Flórida. Então, consequentemente, acaba sendo uma região extremamente fria. E pelo fato de ser uma região fria, a área de construção acaba sendo muito sazonal, porque é uma região que tem neve e tudo mais. Então, eu não recomendo você buscar ter clientes no mercado de construção, porque senão, ao depender da sazonalidade, da época que você esteja anunciando, você não vai conseguir ter bons resultados. Então, vale muito a pena você focar nesses dois serviços para você encontrar o público-alvo, o brasileiro que está empreendendo lá. E além disso, o que é que eu recomendo? Você pegar também algumas cidades específicas, né? Sobre as cidades que estão em Massachusetts, você pode fazer da seguinte maneira: você pode ter uma estratégia anunciando para todo esse estado apenas, ou então para algumas cidades, entre elas, como eu coloquei aqui, tem Boston. Além disso, existem mais outras cidades, entre elas tem a cidade que eu vou falar aqui para vocês, que é Framingham. Vou escrever aqui para vocês. E também existe uma outra cidade que é a cidade de Everett, que se escreve dessa maneira. Então preste bem atenção nessas particularidades da região de Boston, porque se você quiser começar a ter resultado, quiser captar clientes de Massachusetts, eu tenho cliente de Massachusetts, recomendo demais e tenho uma grande oportunidade potencial de crescimento. Agora, a próxima região que a gente vai estar falando aqui é uma região bem pequena também, mas também bem populosa, que fica um pouco abaixo de Massachusetts. Muitas pessoas aqui acham que é a região de Nova York. Pessoal, para quem não sabe, a região, né, o estado de Nova York é isso aqui, mais ou menos. Mas a gente não vai falar sobre Nova York, a gente vai falar sobre a região de New Jersey. Essa aqui é a região de New Jersey, ela fica colada de Nova York. Então tem muitas pessoas que moram aqui em cidades próximas e vão para Nova York para poder trabalhar e depois elas voltam, justamente porque é mais barato. Nova York é um dos lugares mais caros do mundo, né? Então, consequentemente, o custo de vida acaba sendo muito elevado, mas New Jersey ele entraria como a terceira maior região que tem brasileiros nos Estados Unidos. O que eu acho muito interessante sobre New Jersey é que ela é muito focada
na área de logística e também uma área focada em empresários que têm negócio local. Aqui você consegue encontrar brasileiros que estão em vários nichos. Dentro dos nichos existe o nicho da gastronomia, e nesse nicho de gastronomia não tem muito mistério, são realmente restaurantes brasileiros, ou então restaurantes que têm uma particularidade de vender comida brasileira. Você acha até comida baiana, acarajé, por incrível que pareça. Não é nem porque eu sou baiano, mas é porque é um fato. Você acaba achando muitos restaurantes brasileiros. Então, é muito interessante você se especializar nessa região, focando sua comunicação para esse público aqui na área de gastronomia. Pelo fato de ser um pouco mais distante do Canadá em comparação com Massachusetts, aqui acaba tendo uma atividade de construção mais forte em comparação a Massachusetts. Porém, ainda assim, eu acho que não vale a pena pelo fato de ser muito sazonal pela questão climática. Então, vale a pena você trabalhar também com clientes que estão na área de logística, tá? Existem muitas empresas brasileiras de galpão, de storage, que buscam outras empresas para poder disponibilizar seu espaço, né, para armazenar produtos, para fazer entrega. Então, a área de logística é uma área extremamente interessante aqui para você poder trabalhar. Eu tenho clientes de New Jersey, eu tenho clientes de Massachusetts, e eu confesso que a diferença que vocês encontram aqui é muito mais no nicho mesmo. O perfil ele acaba sendo igual, mas eu acho que pelo fato de eles estarem em uma região onde o estado ele tem uma demanda diferente, né, tem propostas diferentes, acaba valendo a pena também você pegar. Um detalhe interessante, né? Vale a pena você também fazer uma englobada e colocar a região de Nova York junto, pela questão de localização. Muitas vezes, se você quiser, por exemplo, encontrar pessoas de New Jersey, você pode anunciar em Nova York, por exemplo, e aí você anunciando em Nova York, você vai estar pegando essas pessoas que moram aqui. Então, indiretamente, você acaba encontrando esse público e, consequentemente, fazendo um trabalho bem interessante. E aí, quais são as principais regiões, né, de New Jersey? Basicamente, tem a capital, que é Newark, é uma região que tem bastante brasileiro. Eu não tenho informações sobre principais bairros baseado na minha experiência, mas a cidade em si, ela pode ser algo bem principal. E além disso, pessoal, eu já vou colocar também a própria Nova York, né? Eu vou colocar aqui o terceiro e o quarto juntos, que é Nova York também, pela questão deles estarem bem próximos, para eles poderem trabalhar a sua localização e a sua comunicação. E aqui com Nova York, a gente pode colocar aqui a própria capital, Nova York, e ele também se enquadra dentro desses nichos aqui também, tendo um detalhe a mais pelo nicho de estética, tá? Então vale muito a pena você se preocupar com esse nicho de estética, porque ele está presente nos dois estados, né? Em Massachusetts e em New Jersey. Então acaba valendo a pena você colocar uma energia para você conseguir se especializar. Um detalhe muito interessante, pessoal, que todos esses clientes aqui que vocês estão pegando na região do Nordeste, você vai ter uma diferença de fuso horário de 1 hora a 2 horas a menos. Então isso para trabalhar é muito bom, galera. Por quê? Porque quando você tem essa diferença de fuso horário, acaba sendo tranquilo. Mas se você pegar, por exemplo, clientes desse lado aqui, da Califórnia, a diferença de fuso horário é de 4 horas. E aí você, uma reunião com o cara ele chega no trabalho 7 da noite. Para você, 7 da noite, vai ser 11 horas da noite. Isso sem contar a hora de verão, né? Então pode ir para 5 horas. Então tenha muito cuidado. Eu gosto de focar minha captação para regiões aqui do Nordeste dos Estados Unidos pela facilidade de fuso horário. Pode ter clientes na Califórnia? Com certeza. Pode ter, como eu te falei, brasileiro, velho, que nem barato. Você acha em qualquer lugar, se reproduz, faz filho, sobrevive no frio e tá tudo ótimo. Mas é importante trazer esses detalhes, né? Para você utilizar na sua estratégia. Agora vamos descer um pouco e vamos para o estado da Geórgia. A Geórgia ela faz uma fronteira, ela está localizada aqui. Ela faz fronteira com a Flórida, então assim, acaba tendo muita semelhança por ter uma vantagem geográfica. Dentro do mercado da Geórgia e também da Flórida, você acaba achando pessoas também de brasileiros com mais facilidade, porém o tipo de brasileiro, pessoal, que está aqui na Flórida e também um pouco na Geórgia, mas isso é mais comum na Flórida. Eu vou falar isso com mais detalhes, mas aqui você encontra também muito brasileiro imigrante recente. E isso existe um lado negativo, mas eu vou explicar isso mais para o final do vídeo. Porém, já é importante você ficar ligado sobre, porque também acaba pegando na Geórgia com a quantidade menor, mas algo assim a se pensar. A gente consegue trabalhar aqui na região da Geórgia um trabalho muito focado em construção. Existe um mercado de construção e a gente pode chamar aqui de contractors. Dentro da região de contractors, a gente consegue trabalhar vários tipos de serviços e aqui é onde você consegue trazer muito resultado.
você consegue ter clientes do mercado de pavers, você consegue ter clientes do mercado de flooring, você consegue ter clientes também do mercado de countertop, você também consegue ter no mercado de decks e fence, né? Fence é cerca, caso você não saiba. Então, assim, existe também serviços de pintura. Aqui entra muito mais o perfil do brasileiro braçal, né? Aquele empresário brasileiro que ele é muito mais focado em questões manuais, assim, né? Você consegue encontrar serviço de handyman. Isso também se aplica à Flórida, tá, pessoal? E isso é também justamente por conta de uma vantagem até mesmo geográfica, né? Porque pelo fato do frio não ser muito associado ao inverno, assim, faz frio do cacete, tá? Aqui faz um frio, amigo, que porra foda. Mas, se você comparar com a Geórgia, que passa isso aqui é uma situação muito melhor. Então, é muito importante você entender essas particularidades aqui de segmentações. Algumas regiões que eu acho importante aqui para você colocar na sua captação. A primeira região que eu acho extremamente relevante é de você focar a região de Atlanta, que é a capital aqui. Isso é algo meio que intuitivo. As capitais, elas vão ser essenciais, tá? Todas as regiões, você tem que focar na capital. E também existe a região que é Marietta. Marietta fica um pouco acima aqui de Atlanta. Eu vou até pintar com outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Ela fica um pouco aqui. E essa região chamada Marietta também é uma cidade que está tendo um crescimento comercial muito grande. Então, Marietta é uma região que você consegue ter muita oportunidade para poder fazer essa captação e você consegue crescer bastante em relação a isso. Então, na Geórgia, são esses detalhes que você consegue. Aqui seria basicamente a quinta região, né, para você conseguir trabalhar, na verdade. Então, aqui são regiões que você pode colocar a sua segmentação e você precisa colocar uma energia maior nesses detalhes. E agora vamos um pouquinho para a esquerda e pegar a região do Texas. Pessoal, eu já tive clientes do Texas, eu tive 3 clientes do Texas, se não me engano, todos eles do mesmo nicho. E quando eu tenho clientes de alguns estados, eu faço um estudo de mercado, né? Porque se tem um, tem mais, né? É como eu te falei, é que nem barata. Pô. Se você vai para um lugar que só tem uma barata, não existe uma barata na sua casa. Se você está vendo uma barata, é porque tem 10, tem 15, tem 20. Mas é justamente isso para você entender que existe uma oportunidade de mercado aqui. Na região do Texas, galera, é uma região muito interessante, tá? Tá tendo um crescimento justamente por questão política, né? Só para vocês terem noção, várias empresas Big Techs estão investindo no Texas. O Texas também tem facilitado a abertura de empresas, facilitado a questão da redução de impostos, facilitado também a questão burocrática da empresa e tudo mais. Então, isso acaba sendo algo muito positivo, né? Que é uma região que tem crescimento, então chama a atenção de pessoas e, consequentemente, a atenção de brasileiros. E ele tem um fator bem comum com essas outras duas regiões, que é o foco no mercado de construção. Mas agora no Texas existe um detalhe muito interessante, né? Que você encontra muitas empresas familiares no Texas. Existem muitos serviços também na área de comércio. Então, se eu fosse colocar os nichos que você acaba encontrando aqui no Texas, eu vou colocar aqui nicho de contractors as well. Também eu acho importante colocar aqui. E aqui eu vou roubar, galera, essas observações que eu coloquei aqui, que isso também se enquadra com o que eu falei antes, tá? De você ter esses nichos aqui e tudo mais. Se caracteriza na mesma coisa, tá? Dos mesmos nichos que você acha na Geórgia e também fica presente na Flórida. Agora, existe também um nicho que você acaba tendo mais versatilidade, que é o nicho de comércio de maneira geral, né? Então, você acaba dentro do comércio achando pessoas que têm na área de estética. Esse aqui eu acho que tem meio que o geralzão, sabe? Você acha também na área de salão de beleza. Vou colocar aqui SB de salão de beleza. Você acha também no mercado de vendas, como por exemplo, pessoas que trabalham na área de moda, que tem loja. Você encontra áreas de moda, né? Vendendo, por exemplo, roupas. Você encontra serviços também como barbearia e por aí vai. Então, é uma região bem interessante. Um detalhe importante, aqui você começa a sofrer um pouco de fuso horário. Se não me engano, a diferença de fuso horário que você tem aqui é de -2 a -3 horas. Então, assim, é algo que você consegue se adaptar. Dá para você conseguir fazer um bom trabalho, dá para você conseguir fazer uma boa comunicação em relação a essas regiões. Porém, é importante você entender esse fuso horário para você não deixar de fazer um bom atendimento para esses clientes. Então, leve isso em consideração na estratégia comercial de vocês. Então, esse aqui é o nosso 6º estado e agora a gente vai para o nosso queridíssimo estado, que é a Flórida, né? A Flórida, a gente sabe, pessoal, é bem famosa
em relação aqui à captação de brasileiros. Eu vou pegar tudo que eu comentei aqui da Geórgia e roubar e dizer que isso tem a mesma coisa na Flórida, o que é verdade, eu estou apenas sendo direto. Existe o detalhe que eu comentei com vocês de imigrante recente e pelo fato, galera, de você achar muitas pessoas que são imigrantes recentes, você acha que pessoas que têm pouco poder aquisitivo, ou seja, se a pessoa tem pouco dinheiro, então você não vai conseguir ter contratos altos nessa parte aqui, e aí, consequentemente, você vai ter que vender mais barato, mas assim, eu falo mais barato de você vender seu serviço por $400, $500, 600 se você for muito bom, né? Acaba tendo esse detalhe, acaba tendo essa vantagem. Então, acaba sendo algo que é coerente, né? Porque se é uma região que é cheia de imigrante e a maioria das pessoas que migram para a Flórida são imigrantes ilegais, você acaba então tendo uma vantagem muito boa, né? Que você tem uma quantidade maior de brasileiros, porém o lado ruim, que são pessoas que estão iniciando a vida nos Estados Unidos, ou seja, e são pessoas que foram para os Estados Unidos sem muito planejamento, então a pessoa não tem muito dinheiro, a pessoa não tem os documentos necessários para poder ter mais trabalho, ela acaba se colocando em situações de poder ganhar menos, mas ainda assim para essa pessoa ainda faz sentido, então consequentemente acaba valendo muito a pena esse trabalho e essa segmentação. Então, basicamente essas são as regiões que você vai trabalhar. Sobre a região da Flórida, antes que eu esqueça, eu vou falar aqui de algumas que são bem importantes. Eu vou falar de Orlando. Orlando fica aqui, mais ou menos. Eu vou falar de Orlando e região metropolitana, como por exemplo a região de Kissimmee. E também essa parte aqui ao oeste da Flórida, tá? Isso é poucas pessoas falam. Aqui você consegue encontrar cidades como, por exemplo, Port Charlotte, Sarasota. Você consegue encontrar também St. Petersburg, que vale a pena você fazer a segmentação. Não anuncie para Miami. Pessoal, existem muitos brasileiros em Miami, mas ainda assim, a experiência que eu tive de resultado, de achar essas pessoas, de custo-benefício, foi algo extremamente baixo. Quer dizer, não sei se é certo dizer que não recomendo, porque eu estou falando baseado na minha experiência pessoal, né? Talvez vocês consigam ter mais resultado, consigam ter uma experiência melhor, mas no geral, isso é algo que eu não consegui fazer acontecer. Então eu vou dizer que Miami, tenha cuidado, tipo, tenha mais atenção. De tantas regiões que você tem, que eu estou trazendo que vale a pena, acho que Miami você pode fazer, mas deixe por último, né? Porque, pô, tem tanta região boa. E aí, consequentemente, se você utilizar essas segmentações que eu coloquei, tenho certeza que você vai ter um excelente resultado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.